sabe o que é física quântica? Você sabia que a física quântica é uma parte da ciência que consegue comprovar cientificamente algumas coisas que a gente acha que são ao acaso ou esotéricas? Então é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem. Meu nome é Helena Correia e esse é o Jornada do Bem. Quando eu estou falando de poder da mente, lei da atração, muitas vezes eu falo da física quântica. E daí várias pessoas ficam me perguntando, tá, Helena, mas o que é física quântica? Então eu vou dar uma base aqui, bem legal, para vocês terem uma noção de como isso é uma coisa muito bacana. Física quântica é a parte da física que estuda a partícula subatômica. O que quer dizer isso? A menor parte de um corpo é o átomo, isso a gente estudou, né, em física. O que acontece? A física quântica estuda tudo que é menor ainda que o átomo. Então, os prótons, os elétrons, os quarks, as franjas, e assim vai até na última partícula que existe. E a partir de experiências, eles conseguem comprovar muitas coisas que a física tradicional não consegue. A mecânica tradicional, newtoniana, ou a eletromagnética, coisas que a gente estudou, geralmente no segundo grau a gente estuda mais essa parte, são regras e leis diferentes da física quântica. Então isso cria um conflito, inclusive, entre físicos, porque os físicos não querem falar dessas coisas que é tão mais difícil de visualizar. Se é muito mais fácil comprovar o que a gente visualiza, então mais estudos e mais coisas são feitos pela física tradicional. Mas existe então essa física que estuda as coisas, esses comportamentos que são incríveis e que refletem muito no nosso dia a dia. Então, a física quântica, ela tem um experimento que a gente chama de dupla fenda, que pra mim é um dos mais legais que tem, que ele comprova as coisas que vocês vão ver, são além do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, esse exemplo que é muito legal, dupla fenda. O cientista foi lá e fez duas fendas, dois buracos e começou a jogar átomos, jogar átomos. E daí o que acontece? Uma tá fechada e a outra tá aberta. O que aconteceu? Caiu aqui os átomos pelo buraquinho. Nada que a gente não tivesse imaginado. Ele foi lá, virou ao contrário. Fechou um lado e abriu o outro. Mesma coisa que é o que a gente imaginava, né? Começa a aparecer aqui desse lado as coisas. Até aí, tudo bem, nada que a gente não esperasse. Aí o cientista foi lá e abriu dois buraquinhos da fenda e jogou de novo os átomos. O que a gente imaginava que ia acontecer? Que ia acontecer isso, né? Cair do outro lado, na parede do outro lado. Só que não aconteceu isso. Uma das coisas loucas da física quântica. Isso que aconteceu. Apareceram várias coisas. Então, como assim? Se a gente jogou por dois buracos, como é que lá dos lados apareceram isso? Porque, na verdade, foram jogadas partículas, mas na hora que passou para o outro lado, foi como onda. Imaginem ondas do oceano. Se elas passassem por esses dois buraquinhos, elas não ficariam lá do outro lado duas listrinhas. Ondas do oceano, elas são diferentes. Então, o que isso comprovou já diferente que os cientistas conseguiram comprovar? Que a partícula podia ir fisicamente como matéria e passando para o outro lado, ela vira onda. Isso é muito estranho, porque como que a pessoa pode estar físico e virar onda, né? Isso já deixou as pessoas com a pulga atrás da orelha. Por isso que muita gente não gosta de estudar isso. Ué, como assim transformou? Quer dizer que as coisas podem se transformar? Daí, o que aconteceu? Os cientistas acharam isso muito estranho. Muito estranho. Então, o que nós vamos fazer? Vamos olhar de perto? Vamos botar alguém olhando de perto para ver o que acontece de novo. Daí eles foram lá e jogaram de novo os átomos. E ficaram olhando. Daí eu vou exemplificar com esse. Jogaram os átomos pelos dois buraquinhos. Ué, se antes estava aberto as duas e tava aquele monte de aqueles feixes, como é que agora tem de novo duas feixes? E fizeram muitas vezes. Sabe o que você descobriu? Que quando tem um observador, ou seja, quando tem uma pessoa olhando, o pesquisador, a partícula não fica como onda. Ela se comporta
como matéria, como partícula. Que isso traz de louco? Os cientistas conseguiram comprovar, através da física quântica, que a gente tem o poder de... Quando a gente olha o átomo, ele é inteligente, ele sabe o que tu quer e ele vai para onde tu quer. Então, quando tu joga isso, tu olha e tu pensa, quero que passe assim, ele vai passar assim. E aí que entra os enigmas da física quântica. Muita gente não quer saber disso, porque isso mexe com religião, e se mexe com a nossa mente, e mexe com os conceitos da física tradicional. Porque a física tradicional a gente estuda, sai de A, vai de B, o comportamento é esse. E a física quântica não, ela tem uma teoria diferente, é a teoria da dúvida. A gente não tem certeza onde a coisa vai cair. Jogou aqui, não é que nem a newtoniana, vai cair aqui. Não, se tu tá observando, a coisa vai pro lado que você quer. Vocês estão conseguindo entender quanto isso é importante? Conseguiu se comprovar, de alguma forma, que a gente tem poder. Só que o que acontece? Ninguém fala mais disso. É muito complicado, muito complexo, mexe com fé, mexe com religião, mexe com outras coisas, e daí não se fala tanto quanto se deveria falar. Então, basicamente, isso é a importância de você entender, mais ou menos, eu sei que é uma coisa um pouco mais complexa, entender o que a física quântica faz. Ele estuda esses comportamentos dos átomos que existem, são comprovados e que têm influência sobre o nosso dia a dia. Porque se acontece na molécula, acontece no todo. Mas ninguém quer ver, ninguém está falando sobre isso. Mas, se você tiver interesse, você pode procurar livros de mecânica quântica que tu vai ver. Essas experiências existiram, são feitas muitas até hoje e são comprovadas. E isso aí, mais tarde, eu vou falar mais para vocês entenderem como isso reflete no nosso dia a dia. E como isso aí mexe, muita gente vai dizer, não é possível, não está acontecendo, mas é comprovado. E olha que legal, agora você já sabe, você tem poder. Você não está entendendo como é que faz isso, mas você tem poder. E a gente vai estudando isso mais e mais. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Mais informações, procura na internet que tem muita informação sobre essa parte da física que é um pouquinho diferente. Qualquer dúvida, você pode também me perguntar, que eu ajudo. Vou botar referências bibliográficas para vocês acompanharem. Curtam se vocês gostaram, compartilhem, cliquem no sininho para acompanhar a minha página e até a próxima aula.